Finalmente um capítulo com título diferente. Aparentemente é o fim da Batalha Assombrada na terra de Shinjuku. O título agora é Aquele Dia. Talvez seja a origem de um novo amanhã. O Sukuna estando dominado nas mãos de Yuji Tadori, aquele que nasceu para ser a sua prisão final. Como vimos no meio de semana, a proposta agora para o rei é simples. Ou ele irá retornar para Yuji e se aprisionar até o seu fim, ou terá que ter sua vida ceifada junto a Megumi naquele momento. De todas formas, temos muito o que falar. Então sejam bem-vindos a Jujutsu Kaisen 265, agora de forma oficial. E como vimos no meio de semana, o capítulo foi muito mais lento. Sim, tivemos muitos diálogos, muita conversa, muita ideologia por parte de Yuji sendo colocado em jogo, com Sukuna só acompanhando por grande parte dos momentos. Tivemos uma outra brincadeirinha ali pra entreter, não ser só diálogo, mas de fato foi um capítulo muito filosofal, onde aquela engrenagem que conhecíamos, a engrenagem Yuji Tadori, já não existe mais no final. E o anjo caído, ou melhor, o Sukuna, realmente agora se encontra em uma encruzilhada, sendo ordenado por aquele que ele mais odeia. Lembrando que quando sai o capítulo oficial, os diálogos são oficiais, ou seja, as traduções de meio de semana que muitos fãs fazem, até gringos fazem pra gente, acabam que tem várias alterações, e de forma oficial elas saem do jeito que eu vou apresentar aqui agora. Então algumas coisinhas mudam, umas coisinhas ficam iguais, tem uma diferença ou outra. Então vamos agora com atenção acompanhar o que houve e as mudanças interessantes que tivemos em todos esses diálogos. E também temos muitas teorias para o que vai acontecer ainda. Afinal, a batalha ainda não acabou e a carranca de Sukuna não engana. Talvez o rei tenha um pacto vinculativo na manga, vai saber. Mas antes de começarmos com tudo isso, se inscreve aqui no canal e ganhe uma Sukunada. Comenta também aqui embaixo a hashtag Itagoji ou a hashtag Sukunão, depende de qual lado você tá, pra mim saber que você chegou aqui nesse vídeo. E não esquece também de hypar o vídeo igual esse tutorial. O seu hype me ajuda muito a ser entregue para mais pessoas e apoia o canal de várias maneiras também. Obrigado a quem hypou e agora vamos ao vídeo. Começamos então com a explicação de Homem Sukuna sobre o que ele acha que aconteceu no último capítulo, onde o rei diz a seguinte frase: em casos raros, durante uma luta com um feiticeiro, é possível se conectar com seu oponente. Acredito que esse fenômeno seja um efeito colateral do fato da energia amaldiçoada ter origem nas emoções humanas. Agora isto é diferente. Aqui entendemos talvez aquelas conversas com Hajime e Jogo, que eles tiveram com Sukuna durante suas mortes, foram na verdade esse raro evento de conexão que os feiticeiros podem ter durante o combate. Algo que realmente parece ser muito raro, já que Sukuna e Gojo tiveram uma verdadeira batalha monstruosa e em nenhum momento tiveram qualquer tipo de conexão desse tipo. Com Jogo e Kashimo, parecia que o rei chegava a ter uma conversa final, sempre na forma que ele se encontrava naquele momento, mas em cenários totalmente diferentes, que pareciam mentalizar o melhor estado em que seu oponente se via no momento. Jogo era um vazio claro com seus amigos, e Hajime com uma bela vista das montanhas, assim como tudo era em sua juventude. Porém, o lugar em que ele e Yuji estavam, o lugar que ele foi recebido por Itadori, parecia ser muito diferente, tanto que ele levanta a hipótese, mas logo descarta, e chega a questionar o garoto sobre se aquilo ali não seria sua expansão de domínio. E uma questão sobre esse levantamento seria sobre o acerto garantido. Se Sukuna estivesse sob um acerto garantido, ele não usaria a cesta de vem vazia, a sua técnica de domínio, justamente para evitar ser acertado? Por que ele não usou ainda? Isso é porque ele não tem certeza se aquilo ali é um território ou não. Então usar a cesta de Vime não é ainda o ideal para se fazer. Ele não está ferido. E outra coisa, por que Itadori conversaria com Sukuna estando com um acerto garantido ativo? Por qual motivo ele pararia tudo para fazer isso? Ele estaria dando uma de Mahito com Nanami? São muitas perguntas e poucas respostas. A maioria das coisas ainda são mistérios, mas vou continuar lendo. Vamos lá. Continuando, Itadori e Sukuna andam por aquela estação de trem, passando pelas escadas rolantes e até pela bilheteria que vendem as passagens. E nisso, eles vão conversando. O Itadori dizendo que gostaria muito de um pouquinho do tempo do rei, mandando ele andar junto. Itadori diz não saber também o que era aquele território, fugindo dos questionamentos de Homem Sukuna. Itadori vai caminhando por aquela cidade deserta, junto ao rei das maldições que vai andando ao seu lado, passando por diversas construções, a estátua da dança da espada do diabo e também uma grande escadaria. E Yuji vai contando um pouquinho de sua história, explicando que ele nasceu em Sendai, mas viveu naquele local entre seus 6 e 7 anos, já que por ali era onde seu avô trabalhava e teria que acompanhá-lo, afinal era o seu guardião legal. E aqui tem uma informação que muda das traduções do meio de semana para agora. Itadori retornou àquela cidade
uma década depois, e não aos 10 anos para ver o funeral de um colega de seu avô. Então ali tem um skip de 10 anos de um momento para o outro, mas a mensagem continua sendo a mesma. A cidade estava completamente vazia, e Yuji até simula que aquilo tinha o surpreendido, mas no fundo ele sabia que aquilo ali ficaria daquele jeito porque é assim. Ele diz que em sua cabeça, as coisas são daquela forma. E essa frase chama muita atenção de Sukuna. Depois ele muda de assunto e se questiona se o amigo de seu avô, caso estivesse vivo, iria viajar para o enterro de Wasuki. Uma questão bem aleatória. Em meio a tudo isso, vemos que Sukuna parece estar incomodado com a situação, parece estar deslocado. Ele parece estar estranhando tudo ali, inclusive com uma pulga atrás da orelha. Ainda mais quando o Itadori diz que as coisas são daquele jeito. Não é tão característico do Yuji isso. Então a forma de agir, de falar, de se fazer desentendido, de criar situações, de entender o cenário que o Yuji está fazendo, começa a incomodar Sukuna, como se ele estivesse atuando para levar o rei a algo que ele ainda não sabe o que é. E assim que as coisas são, essa frase em específico, ainda assim parece traço da engrenagem que o Yuji é. Afinal, nasceu para isso, foi o destino que criou em seu nascimento, é algo que ele tem que fazer, que ele tem que cumprir, ele está predestinado a fazer algo desde que nasceu. E, bom, vamos lá, né? As coisas não são assim. E Yuji nunca deixou esse pensamento claro em palavras durante toda a obra. A única vez que ele entrou, de fato, de cabeça nisso, foi para trazer Hakari para o seu lado e também no final de Mahito, mas ele nunca cita a visão dele literalmente sobre as coisas. É muito difícil entendermos Yuji só pelos diálogos, mas agora com Sukuna, ele está colocando só os diálogos na mesa. Os dois vão caminhando e chegam a um parque, e nesse parque, Itadori volta a lembrar das situações do passado, contando como prendeu seu pé no balanço e achou que iria morrer, ou quando sujou sua geleca que ele tinha para brincar na areia e foi tentar lavá-la com água, mas a geleca acabou caindo no ralo. Essa geleca que ele diz, eu chuto que seja um tipo de amoeba, quem teve infância sabe o que é. Então temos aquela discussão sobre as plantas falando novamente de semana, onde Sukuna corrige Yuji, dizendo que ele confundiu hortênsias com glória da manhã. Sukuna justifica de forma oficial o que ele sabe sobre flores com a seguinte frase: provavelmente é devido às memórias de Fushiguro Megumi, dando a entender que Megumi é um entusiasta de plantas. Porém, quando Yuji questiona se Sukuna sabia que local era aquele por suas memórias quando estava em seu corpo, o rei apenas fala que não perdeu tempo lendo as lembranças de Yuji. E essa informação, novamente, é estranha, já que o corpo é a alma é o corpo, e o próprio Kenjaku diz, quando ele assume um corpo, as memórias, as técnicas são todas gravadas em sua mente. A própria Yorozu, quando assume o corpo da irmã do Megumi, ela começa a agir identicamente a ela, já que ela pega todas as memórias da menina e compreende como ela funciona, o seu modus operandi, tanto que ela engana o Megumi e o Itadori até. Isso que o Itadori nem conhecia ela, mas foi uma atuação tão boa que enganou. Isso se deve às memórias, coisa que o Sukuna deveria ter de Itadori, já que por grande parte do tempo ele conviveu na mente do garoto. Então ele não saber de seu passado é algo no mínimo estranho. Ele se recusou a ver o passado? Mas como se estão no mesmo corpo e o corpo que leva as informações à mente? Vai saber. Então vemos Sukuna e Yuji brincando de pegar lagostins. É aquela birra que os dois tiveram quando Sukuna pegou um lagostim maior. Mas Yuji queria que o mais raro, no caso o seu, fosse o verdadeiro vencedor da competição. Em seguida, eles vão a uma loja de departamentos, a qual Itadori foi criada quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Aqui há uma pequena dúvida se eles foram até Sendai, onde Yuji nasceu, ou continuaram na pequena cidade que seu avô trabalhava, já que entra em conflito a idade dele com a primeira informação do capítulo, mas acredito que ainda seja a mesma cidade. Pouco tempo depois, Yuji sai do centro com Sukuna e vai até o interior daquela cidade. Os dois observam juntos uma bela vista, onde Yuji diz que procurava por gafanhotos, mas atualmente não era possível mais já que poucos existiam, talvez por causa dos inseticidas atuais. Sukuna tenta interromper, mas Yuji apenas não deixa e segue para o próximo cenário. Eles passam por cavalos, até chegar à fazenda que aparentemente pertencia ao avô de Yuji. No fim, os dois brincam de arco e flecha e continuam jogando conversa fora. Inclusive mostra Yuji tomando chá preto, seu avô café e também aquela época de Natal que parecia bem acolhedora, pensando em Papai Noel e tudo mais. E é aqui que definitivamente Sukuna interrompe e Yuji aceita, acreditando que já havia mostrado tudo o que ele queria para o Rei das Maldições. E bom, essa conversa não foi assim tão produtiva como parecia.
Yuji apenas andava e ia contando um pouquinho do seu passado, das brincadeiras de infância, as coisas que ele fazia com seu avô, as coisas que ele fazia com os outros amigos, as caçadas que ele fazia a diversas coisas, vulgo gafanhotos, mas enfim, não tem como saber exatamente onde aquilo ali iria levar, estamos sem contexto. É como se fosse uma conversa jogada aos ventos. E o próprio Sukuna fica muito incomodado com isso. E eu sei como o Sukuna se sente, porque quando começamos a ver esse capítulo, parece apenas um desenvolvimento de personagem que começou aleatoriamente, sem motivo nenhum. Podia ser feito em qualquer parte da obra, mas foi feito ali, como se fosse jogado. E só no final entendemos o porquê Yuji está fazendo tudo isso. Mas até lá temos que ler mais um pouco. Vamos então ao discurso de Itadori para Sukuna. Teve pequenas alterações agora de forma oficial. Abre aspas. Até há pouco tempo, eu achava que o significado de estar vivo era entender qual era o meu papel e cumpri-lo. Se eu morresse enquanto cumpri meu papel, então poderia dizer que morri do jeito certo. Mas agora, tenho uma percepção um pouco diferente. Um papel onde ser qualquer coisa, algo simples, como levar seu cachorro para passear ou cuidar da família, mesmo que você não faça nenhuma dessas coisas, mesmo que só coma, cague e durma, mesmo que esteja doente e acamado, mesmo que sua vida não esteja conectada a ninguém e que não deixe nada para trás, a vida de uma pessoa possui valor, mesmo que seja só um fragmento de suas memórias flutuando por aí, algo bem menor do que as lembranças que definem quem ela é. Não é sobre o jeito certo de morrer. Eu não consigo perdoar alguém que age como se a vida das pessoas não tivesse o mínimo valor. Sukuna, é isso que eu odeio em você. Mas as pessoas não são ferramentas, então o papel delas em vida não é definido no momento em que nascem. Sejam pessoas boas ou ruins, não dá para saber qual dos dois é o verdadeiro ser humano. Talvez eu que esteja errado. Por isso eu quero ao menos te mostrar sobre pessoas diferentes de você, que você não consegue enxergar o valor. Bom, é um discurso que sinceramente serviria muito bem para o Neji Hyuga de Naruto. É muito parecido com o discurso Naruto também, onde o seu destino é indefinido no dia do nascimento. Ele pode ser escolhido por você. As vivências, as experiências, tudo que você faz durante a vida leva você a um objetivo. E esse objetivo é construído e não dado no nascimento. É o que Yuji entendeu por agora. Fora que ele também conversou sobre o valor da vida, associando esse valor também às memórias, dando a entender que alguém só morre no momento que é esquecido, o que para Sukuna é levemente algo idiota, já que ele não dá valor a ninguém, pelo menos a ninguém que seja mais fraco que ele, ou seja, todo mundo. Ele também discute sobre o jeito certo de morrer, afinal, até então para ele, cumprir o seu dever seria a melhor forma de alcançar a morte. Mas... vamos lá, né? Ele mudou completamente isso agora. Esse discurso traz um Itadori que sai de um secundário, que era uma engrenagem, para um protagonista construindo a sua história. Então há essa mudança toda nesse capítulo de Jujutsu. Fora que ele se lembra de Mahito também durante esse discurso. O ser humano ser bom ou mal é uma das maiores discussões que tem nessa obra. Vemos as perspectivas dos homens, mas ninguém vê as perspectivas daqueles que são maldições, como por exemplo o jogo, que só queria que as maldições fossem aquelas que estivessem no lugar dos humanos e dominassem o mundo, para ele poder viver bem com seus amigos. Tanto que quando eles prometem reencarnar, o jogo promete isso a eles, promete que vão surgir como humanos e se encontrarem de novo. Então, eles tentam ali traçar o bem e o mal, de humanos bons para maldições ruins, mas nem sempre a situação é essa. Às vezes é só uma batalha de predador ou presa, e aquele que escolhe seu predador é quem está no controle de tudo. Normalmente os xamãs. Sukuna apenas diz que não sente nada, apesar de ele compreender o que Itadori realmente queria dizer a ele. Para Sukuna, o que melhor define o sentimento é o que o próprio Yuji disse no começo de tudo. Bom, é assim que as coisas são. Sukuna diz que se ele fosse expressar algum sentimento naquele momento, seria estar pasmo com a covardia de Itadori, dizendo que o ódio e o rancor que Yuji sentia dele eram banais, como aquilo que ele estava tentando passar. E é aqui que a ficha de Sukuna cai. Yuji estava sentindo pena do Rei das Maldições, e tentando guiar Sukuna por um caminho em que ele pudesse ver a vida através de outras faces. E não somente por aquele amor de ser o mais forte, que ele ensinou a Hajime Kashimo, e também, de alguma forma, a Jogo, Itadori parecia demonstrar misericórdia. E Yuji então confirma tudo, dando um checkmate no Rei das Maldições, e mandando ele retornar ao seu corpo e soltar Megumi. Caso contrário, em suas mãos ele acabaria morto. E aqui Sukuna diz suas declarações finais para aquela proposta, com uma grande carranca de ódio em seu rosto. Abre aspas. Não tire conclusões erradas. Não vou apenas te fazer em pedaços, pirralho. Todas as pessoas que você disse serem valiosas,
vão massacrá-las bem diante de seus olhos. Enfim, o rei está nas mãos de Itadori. O que Yuji irá fazer? Será que Sukuna vai ser obrigado a voltar ao corpo do garoto? Voltar à sua prisão? Liberar Megumi? Será que Megumi realmente vai voltar da forma que ele era antes? Ou será que ele vai continuar quebrado e o corpo de Sukuna nunca mais será o de Megumi? Muitas teorias, muitas propostas, podemos imaginar vários cenários, mas fato é, no próximo capítulo, essa decisão será tomada. Será o fim de Sukuna ou seu retorno ao corpo de Itadori? Só tem duas opções, porque aparentemente aquele ali é sim o domínio de Yuji. Bom, chegamos ao final. Se inscreve para ganhar uma Sukunada e também deixa aqui embaixo a hashtag Itagote ou a hashtag Sukunão, agora com a sua opinião. Eu vou estar lendo todos os comentários e também dando like e coraçãozinho. Obrigado por chegar até aqui. Não esquece de hypar o vídeo para levar mais pessoas e vejo você logo mais.